Alô, alô, galera do podcast Sem Limites. Estamos aqui no nosso 11º episódio, num encontro lindo e que muito promete. Eu sou a Dani Cunha. E eu sou o Renan Lopes. E hoje o nosso dia, como o Renan gosta de dizer, vai tremer, hein? Vai tremer. Hoje está diferenciado. Hoje a gente estamos tendo o prazer de receber uma pessoa muito ilustre. E vocês já devem aí estar suspeitando, porque estamos caracterizados desse manto aqui, ó. Nosso manto sagrado. O manto sagrado de todo torcedor rubro-negro. E eu que sou um flamenguista doente. E, sem dizer a Dani também. E hoje a gente está tendo o prazer de receber não só uma das figuras hoje do Flamengo, como também um servo de Deus, um jovem que tem impactado a vida de muitas pessoas, tem influenciado muitas pessoas e que também tem o ministério da palavra, assim como eu. É da minha terra, é da Baixada, é de Caxias. E hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo esse grande atleta de Cristo, jogador profissional, nosso querido amigo goleiro Hugo Souza. Eita! Seja bem-vindo no nosso podcast Sem Limites. Obrigado. Assim, prazer estar aqui, de coração, para dividir um pouco com vocês da minha trajetória como atleta, como pessoa e principalmente como servo. Glória a Deus. E é um prazer estar aqui e vamos embora. E hoje vai ser um programa diferenciado, porque a gente, além de falar um pouco sobre a história e a carreira desse grande atleta, nós também vamos falar um pouco da sua vida espiritual, daquilo que ele tem feito como um mensageiro da palavra de Deus. Já está saindo aí pra caramba, só não sai mais por conta da agenda profissional, mas daqui a pouco vai estar aí voando mais do que nós. Com certeza. Pelos quadrantes da Terra. Eita! E para a gente começar esse bate-papo, eu queria passar essa bola para minha amiga Dani Cunha, para ela já começar aí esse encontro aí marcante. Amém. Hugo, bom, prazer estar aqui com você, como eu falei, para mim é uma honra em todos os sentidos, como flamenguista, como ser humana, como cristã, então, como jovem. Então, eu assim, queria te agradecer por ceder esse tempo não só a nós, mas para dar oportunidade para os jovens que nos ouvem, para também conhecerem essa mensagem, essa palavra. A gente vem muito, esse é o nosso grande desafio, acho que Deus desenhou certinho quando ele nos encaminhou a fazer esse podcast, né, Renan? Para a gente buscar formas e formas de passar a mensagem do reino para o jovem e mostrar para aqueles que não conhecem aqueles mistérios que as pessoas poderiam vir a ter, né, contra, ou de um preconceito, ou de um extremismo com relação ao que nós acreditamos e nós pregamos. Mas antes de tudo, eu queria falar um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho de você. Você tem 23 anos, você é jovem pra caramba. E começou a jogar com 4, não é verdade? Isso, comecei a jogar bola com 4 anos de idade. Olha só. Comecei a jogar futsal. E aí comecei no Vasco. Comecei no Vasco. Comecei no Vasco. E eu tinha 4 anos de idade, aí eu fiz o futsal no Vasco, até que passei um tempo no Vasco. Quando eu fiz 9 anos, eu fui pro Flamengo. Uhum. Eu ganhei um título em cima do Flamengo e nisso o Flamengo me chamou para jogar futsal. Eu tinha 9 anos de idade. E 9? Acho que eu tinha 9. 9 ou 8. Uma das duas. E aí eu fui muito novo pro Flamengo. Fui para jogar futsal. E assim, família flamenguista, meu pai flamenguista, eu sempre fui flamenguista, mesmo jogando no Vasco. Desde os 4 anos eu sempre fui flamenguista. Porque a gente não pode perder a oportunidade. É, isso aí. Então, defendi a camisa. Dependendo de onde você começou, foi a oportunidade que você teve até de conhecer o próprio Flamengo. Exatamente. Com certeza. Aí eu comecei minha carreira no futebol. Assim, até então não poderia ser considerado uma carreira, porque eu era muito novo, então fazia por alegria, por prazer. Bacana. E era criança, né? Criança só quer brincar, jogar bola. Verdade. E aí... Só que o futebol ele tem uma coisa que algumas outras profissões não têm, é que ele te ensina muita coisa muito rápido. E aí eu tive que crescer um pouco mais rápido. A gente que joga bola, a gente tem que amadurecer um pouco mais rápido, criar responsabilidade mais rápido. Claro. E aí eu segui minha carreira profissional, né? E graças a Deus cheguei ao Flamengo. E aí fiz a minha base toda no Flamengo Campo. Cheguei no profissional em 2019. E tô lá até hoje, graças a Deus. E pronto para
pro que Deus tem pra mim, se Deus quiser fazer história. Glória a Deus. E pode, não, eu ia falar, e sempre com muita dedicação, né? Porque a gente, quando procura entender, quando procura te conhecer melhor, assim, a gente vai vendo da sua dedicação desde cedo, com o seu compromisso com o Flamengo, né? Você morava longe do CT, você pegava, levava horas para chegar no CT. Essa dedicação, assim, essa história também é muito bonita. Não, com certeza. Assim, eu costumo falar que todo mundo tem uma trajetória. E o que é fato. Todo mundo, para chegar onde está, para chegar a algum lugar, tem uma trajetória. E eu tive a minha, assim. Foi bem complicado, bem difícil. Eu não tinha muita condição financeira. Meus pais eram... Meu pai trabalhava até quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Ele perdeu o emprego, e aí nossa vida foi outra. E aí, dali em diante, foi, assim... guerra, provação, luta, mas muito pela questão financeira. Sim. A minha família sempre foi muito unida. Graças a Deus. Minha mãe, meu pai e minha irmã. E eles me ajudaram muito. O meu pai foi o cara que hoje eu não tenho mais ele, mas foi o cara que deu início de tudo. Sempre sonhou em jogar bola. Eu tenho 2 irmãos mais velhos por parte de pai. Também tentaram jogar bola. E o meu pai jogou bola, então era um sonho da família. Porque nenhum deles conseguiu alcançar o nível esperado. E era um sonho da família. Até que eu tenho até uma história engraçada com meu pai, porque o meu irmão mais velho que eu do meio, ele jogava bola, jogou base no Botafogo, mas aí teve que parar para trabalhar. E aí ele gosta de agarrar. Meu irmão gosta de agarrar, só que ele joga bem na linha. E meu pai não gostava que ele agarrasse nas peladas, assim. Não vai agarrar não, vai pra linha, você joga bem na linha. Aí depois de alguns anos nasceu eu. Aí eu fui pra onde? Pro gol. Aí eu virei goleiro. E eu com 4 anos de idade, eu lembro até 4 para 5 anos, eu fazia um teste no Vasco. E um rapaz que até faleceu, o Márcio, ele me viu assim, eu sempre fui maior que as outras crianças, né? E aí ele olhou assim, olhou para quem é o pai daquele garoto ali? Meu pai, sou eu. Então, deixa eu dar um presente pro seu filho. Meu pai, pode. Aí ele pegou o uniforme de goleiro, falou, ó, seu filho vai ser goleiro. Isso eu tinha 5 anos de idade. Aí meu pai, goleiro, velho? Olhou, é sério mesmo isso? Ah, tá bom, é isso aí, vambora. E aí meu pai, mas, poxa, o Hugo nunca agarrou. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer um trabalho com ele aqui a longo prazo. Ele vai treinar para ser goleiro. E virei goleiro. E aí foi treinando. E não só um goleiro, mas um goleiro diferenciado, né? Você tem isso, a tua trajetória, a sua carreira, pode dizer assim, já fala muito sobre essa tua profissão, quem você hoje é. E o que eu achei interessante, e seria até a pergunta que eu ia fazer, então o seu primeiro contato assim, com o futebol diretamente partiu do seu pai, né? Ele foi a sua influência direta para o futebol. Foi o que eu falo da minha vida, eu sou pregador. Então meu primeiro contato com o pregador foi vendo meu pai pregar. Então isso é muito importante, essa influência direta da família. E você é um cara que, pelo que eu conheço e acompanho, um cara comprometido. Porque tem muitos atletas que não alcançam seu sucesso por falta de comprometimento. Sim. Né? Dizem aí que o brasileiro tem muito disso, né? As tantas oportunidades que temos no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro. Então, às vezes, falta comprometimento com alguns atletas. E uma coisa que eu sempre reparei, ele era chamado para ir jogar bola, né, o que a gente chama de pelada, que isso para quem está seguindo uma carreira, correto? Fala um pouco sobre isso aí pra gente, mano. Assim, o meu pai, ele sempre me cobrou muita responsabilidade em relação ao futebol. Em relação à escola, nunca precisou. Porque eu sempre fui muito, muito tranquilo em relação a estudar. Não gosto, nunca gostei de estudar. Mas eu nunca dei trabalho para os meus pais em relação a isso. Eu sempre tirei notas boas, então isso foi... Viu, assim, galera? Sempre tirou notas boas. Não, sim. Isso é importante. Não é porque eu não gostava que eu não tinha que estudar. Claro, exatamente. Você não gosta, mas fácil. Justo. Então, assim, quando eu era novo, tinha que conciliar o estudo com o futebol. Só que, assim, o meu pai via no futebol... eu costumo dizer que, não, vou chegar nessa parte, depois eu chego lá, falando do meu pai, que assim, meu pai viu no futebol a chave pra gente mudar de vida.
Uau. Então, ele olhou e falou assim, eu acho que se você seguir por esse caminho, a gente tem tudo para que dê certo. Você tem talento, você vai ter todo o apoio da família que você precisar e vambora. Então, ele sempre me cobrou muita dedicação nisso. Uau. E eu também sempre segui isso. E eu sou criado em Duque de Caxias, Dr. Laureano. E ali a galera, por saber que eu já agarrava em clube, que eu já... E sempre tem esses campeonatos amadores, pelada de amigo e tudo mais. A galera sempre me chamou, não, vamos lá agarrar pra mim, não sei o que lá e tal. Te dou uma ajuda, te pago um dinheiro. E aí, precisando, Claro. que em casa às vezes não tinha. E meu pai falava assim, é sua carreira. Não é o dinheiro agora que vai... Não é 300 reais que vai mudar a sua vida agora, não é... É sua carreira. Uau. Você pode se machucar e interferir na sua carreira. E assim, isso eu sempre tive muito, muito firme assim, dentro de mim. Muito por essa cobrança positiva do meu pai, né? Sim, que sempre foi muito sério nessa questão disciplinar do futebol. A gente não tinha dinheiro muitas das vezes para chegar nos treinos, não tinha dinheiro muitas das vezes para chegar nos jogos. A gente arrumava e ia. Entendi. Familiares ajudaram, amigos ajudaram, pessoas próximas ajudaram. E até porque a gente não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Sim, e com Deus, ele certeza. coloca pessoas no nosso caminho para ajudar a gente a chegar. Exatamente. Então, se eu tô onde eu tô hoje é porque muitas pessoas me ajudaram a chegar onde eu tô. E bacana isso. assim, essa dedicação eu via em poucos detalhes, assim. Algumas vezes sair para treinar e minha mãe falava assim, só tenho 10 reais. Só dava para ir. E ela falava assim, tem como você ir treinar hoje? Quando eu tinha 12, 13 anos, ainda dava para fazer isso. Ligar e falar, não dá para ir pro clube e tal. Mas a partir dos 14 já não tem como. Você não tem como, né? Porque eles acreditam que a partir dos 14 já vira uma carreira profissional. E aí, eu mesmo com 11, 12, 13, eu já tinha isso na minha cabeça. E eu não tinha condição de minha mãe me dava 10 reais. Eu falava, pô, esse dinheiro só dá para passagem de ida. Poderia ligar e falar, não tenho dinheiro para ir pro clube hoje, não tem como. E eles entenderiam de boa. Só que eu, na minha cabeça, eu falava, não, eu vou treinar. Minha mãe falava, ué, como é que você vai voltar? E eu falava, Deus vai prover. E por muitas vezes foi assim. Saía de casa sem o dinheiro para voltar e Deus provia. Yes. Alguém ajudava, pedia alguém. Já fiquei no ponto algumas vezes na rua, assim, passava meu ônibus, demorava, o Gramacho, lá na Brasil. Ele demorava e passava eu não tinha o dinheiro completo da passagem. Então eu ficava ali no ponto pedindo às pessoas, pô, pode me arrumar R$1, pode me arrumar R$2 para chegar em casa. Olha. E assim, às vezes perdia 1, 2, 3 ônibus, mas eu consegui o dinheiro da passagem para chegar em casa. E acordar cedo no outro dia para ir para a escola. E aí é toda aquela rotina. E assim, mas foi dessa forma que eu cheguei. Amém. Foi um pouco da minha trajetória, assim. E eu não tenho medo nem vergonha de falar isso, porque serve de inspiração para muita gente. Para muita gente. Com certeza. Porque assim como você, para, né? Muita gente também tem esses desafios. Sim, com certeza. E muitas vezes querem desistir, né? Como você disse. E outros desistem também, né? Muitos desistiram. E sem contar que, assim, a responsabilidade é tripla, porque você tem a responsabilidade com a família, como você disse, com a escola, independente do tempo que você levasse para chegar em casa, você acordava cedo para estudar, você tinha responsabilidade com o clube e, além de tudo isso, a sua própria disciplina, porque mesmo você chegando no clube, desempenhando um bom trabalho, tem concorrência, né? Com certeza. E é muito acirrada, não à toa que muitos tentam e poucos chegam lá. E essa época era uma época em que eu não jogava. Eu tinha 12 anos, eu devia ser o 4º goleiro da minha categoria. Uhum. Então, tipo, não tinha tanta importância, assim. Mas não deixei de Você fazer. Você não deixou de estar lá. Sabe? E eu sempre fui muito grande. Mas, assim, essa idade que eu cresci muito, então fiquei muito desengonçado, não tinha muita coordenação motora. Então, fui ficando para trás um pouco. Entendi. E aí, como eu falo, Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Até que chegou um momento no Flamengo em que eu tive um treinador de goleiro que falou assim, não, por mais que ele hoje seja o 4º, é o treinador de goleiro da categoria de cima. Uhum. Por mais que ele hoje seja o 4º goleiro, eu quero trabalhar com ele. Os outros podem fazer o que quiser. E aí, eu não jogava na categoria, era sub-13, eu não jogava no sub-13. E quando eu subo pro sub-15,
eu era o quarto e subo de primeiro. Olha. Porque, assim, ele apostou em mim, apostou no meu talento. Você. Falou, Ele que foi o seu anjo. Trabalhar com você. E nessas coisas, nesses detalhes, eu via Deus fazendo na minha vida. Porque nisso, nesse processo também de não jogar e tudo mais, e aí meu pai sempre ali e tal, meu pai falou assim, vou te tirar do Flamengo. Vou tirar do Flamengo, porque você joga em qualquer lugar e tudo mais, você tem potencial para jogar em qualquer lugar, se a gente for no Fluminense, tu joga, se a gente for tu joga no Botafogo, vou te tirar. Aí eu falei, não, pai, eu não quero sair do Flamengo. Não, mas você não tá jogando, não, eu quero sair do Flamengo. Até que a minha mãe, o meu pai não era cristão, a minha mãe sempre foi. Uhum. E até que a minha mãe virou pro meu pai e falou assim, você não vai tirar, porque Deus não mandou tirar. E a gente não pode dar um passo sem que Deus não fale. Uau. Olha só. E aí ele falou assim, tá bom, né? Ele não era cristão, mas ele respeitava, ele entendia. Ele respeitava. Quem estava falando por ela. Sim. E assim, e não me tirou. E eu fiquei, e aí Deus me honrou lá mesmo. No lugar onde eu já passei bastante coisa dentro do Flamengo. Bastante coisa assim, de verdade. De me sentir mal, de ficar triste e tudo mais. Só que Deus, ele me honrou no lugar onde eu fui muito machucado. E Deus me honrou. Amém. Eu Honrou a mim, minha nisso. família, e isso É igual a história de José, né? Ele vai pro Egito, o cara chega como escravo, daqui a pouco vira mordomo da casa, aí daqui a pouco é acusado de um crime que não cometeu, vira presidiário, e de presidiário o cara vira governador. Então, é na terra da aflição que Deus gosta de nos fazer prosperar, né, mano? É verdade. Olha só. E com certeza, assim, eu vejo, sem dúvidas, Deus em todos os detalhes da minha vida. Todos Amém. eles. E foi reconhecido o seu trabalho lá, né? Eu estava lendo aqui que você ganhou muitos títulos de base nesse seu trabalho. Foi extremamente reconhecido durante essa trajetória, né? Graças a Deus por isso. Sim, e ele não teve só apenas uma carreira... 5 títulos, não foi? E não foi só uma carreira vitoriosa no Flamengo, como também tu fez base pela seleção, não é isso? Sim, sim. Olha, Passou pela seleção. Sim, eu fiz a base toda no Flamengo, assim, e durante dos meus 17 até os meus 20 anos eu fui convocado à seleção. Bacana. E aí, assim, eu não tinha uma seleção da minha categoria. Aham. A seleção da minha categoria era a partir do sub-20 só. Entendi. E aí, porque a minha idade, eu sou ano ímpar, eu sou 9'9". E normalmente até o sub-17 é mais convocado que ano par, porque pega o segundo ano da categoria. Entendi. E aí, eu como ano ímpar, quando eu era segundo ano, não tinha competição pela seleção. Então, eles iam preparando o outro ano par para chegar às competições. Para chegar na competição. Aí, só que aí, uma vez a minha mãe virou para mim e falou, não tem seleção da sua categoria, né? Eu falei, não tem. Ela, mas Deus vai fazer uma. E você vai ser convocado. Eu falei, não. Eu falei, isso aí é só no sub-20, mano. Os desígnios dele. E tudo mais. Ela, tá bom, então. Assim, beleza. Daí, quando foi em 2016, eu era sub-17 ainda. A CBF mudou o cronograma e montaram um cronograma de preparação para o Sul-Americano. E esse Sul-Americano, que era 2 anos depois, que teria 1 ano de preparação, passou a ter 2 anos e meio de preparação. E eles começaram a convocar a minha categoria. Começaram a convocar a sua categoria. Nossa. E aí de lá para aí desde então eu tive 13 convocações da seleção de base e fui uma vez para a principal. Parabéns. Cara. Fui uma vez para a principal. E sua mãe usada para passar essa palavra, essa certeza para você. Que lindo, que bacana. E Renan, eu tenho muita pergunta aqui, mas eu queria falar um pouquinho, a gente falasse um pouco do seu encontro, assim, como é a sua relação com Deus, se foi desde pequeno, como foi, momentos de provação, que você deve ter tido muitos, Sim. mas onde você acha que conseguiu se segurar por causa dele. Eu fui criado na igreja pela minha mãe. Uhum. Meu pai não era cristão, mas ele me obrigava a ir à igreja também. Olha. Ele falava, eu não vou, mas você vai com sua mãe. Em casa não, vai com sua mãe. Tipo assim, não vai ficar à toa, não. Vai com sua mãe. E aí, eu fui criado na igreja. Criado aprendendo a palavra, criado... e eu vivi, assim, costumo dizer que eu vivi alguns lados do evangelho, porque existem igrejas e igrejas, doutrinas e doutrinas. Perfeito.
E quando eu fui criado numa igreja que era mover celular, era com G12, cada pastor tinha 12 líderes de grupo, e esses líderes eram líderes da igreja, e aí assim sucessivamente. E aí eu saio dessa igreja novo e vou para Assembleia de Deus. E lá em Duque de Caxias, Assembleia de Deus Novo Viver. E a Assembleia de Deus daquelas bem rígidas com algumas coisas. E aí eu saí de um lado que não era tão rígido em questão de doutrina e vou para um outro que era bem rígido nessa questão. Mas beleza, respeitei isso e vamos embora. E eu cresci muito em questão de ministério porque eu sempre gostei muito de música. E assim, nessa igreja eu comecei a cantar novo, garoto, comecei a cantar com as crianças na época do pré-adolescente. E aí eu comecei a cantar e a tocar bateria. Olha, eu tocava bateria na igreja. Vai dar uma palhinha pra gente de cantar? Mas assim, tem muito tempo. E eu tocava bateria na igreja e cantava. Só que aí, beleza, aí eu passei um período nessa igreja. E quando eu saio dessa igreja, eu vou pra igreja. A minha mãe tinha ido pra uma outra igreja. Só que eu ia pra igreja com a minha tia e gostava da igreja da minha tia. Entendi. Eu falava, poxa, mãe, eu quero ficar na igreja da minha tia. Você não vai ficar na mesma igreja que eu? Eu falei, bom, mãe, eu quero ficar lá, me sinto bem lá. Você se sente bem eu lá. era criança, assim, tinha 12 anos, 13, pré-adolescente. Minha mãe, tudo bem, se você se sente bem lá, pode ir, não tem problema. Bacana. E aí eu vou pra presbiteriana. Caramba. Eu saio da Assembleia de Deus e vou pra presbiteriana, que é uma outra doutrina. Outro segmento. E assim, mas assim, novamente, cresci muito no meu ministério, continuei tocando bateria, continuei cantando. Aí depois a voz engrossou, parei de cantar. Ai, gente. E aí, mas assim, eu sempre tive muito apreço e compromisso com as coisas de Deus. Eu morava um pouco distante da igreja, não tinha condição de ficar pegando ônibus todo dia. Eu ia andando da minha casa até a igreja. E isso durava mais ou menos aí 40 minutos de caminhada para ir, 40 minutos para voltar. Eu acordava 8 da manhã para a escola dominical às 9. Já acabava a escola dominical, ficava para o ensaio, ensaiava para o Ministério de Louvor. E aí acabava o ensaio, eu ia andando para casa, almoçava, passava um pouco da tarde em casa e ia depois para a igreja, porque o culto era 6 horas. E aí retornava para a igreja, participava do culto, acabava o culto, eu ia andando para casa de novo. Para ir, isso durante um tempo. E quando eu faço 14 anos, eu vou morar no CT. Saio de casa e vou morar no CT. E aí dá uma amenizada em relação a passagem, ônibus. Sim, claro. Mas você gasta menos. Eu saía de casa 3h40 da manhã para pegar o ônibus das 4. Se eu não pegasse o das 4, já atrasava a minha trajetória. Pegava o das 4, ia para o centro de Duque de Caxias, pegava o Caxias Barra, ia para Barra para pegar o Vargem Grande, para me deixar na frente do CT. Saía de casa 3h40, chegava no CT 7h30. Já tinha 3 horas de viagem, sabe? E aí foi essa minha rotina durante alguns anos. Deus colocou pessoas para me ajudar e durante algum tempo eu tinha um menino que jogava comigo, que morava em Teresópolis. Aí o pai dele descia todos os dias para levar ele pro treino e passava na Austin Luiz e me levava. Legal. Só que depois de um certo tempo ele foi morar para perto do clube. Entendido. E aí eu tive que fazer novamente essa trajetória de ônibus. E assim foi. Mas nunca parei, nunca desisti. Sempre dedicado e disciplinado. Sempre continuei ali, sempre. E assim, e aí eu vou morar no CT. E quando eu vou morar no CT, o que acontecia? Eu jogava todo sábado, porque era o Campeonato Carioca. E aí eu jogava no sábado, passava a semana no CT, jogava no sábado acabava o jogo, eu ia pra casa. Meu jogo era às 9 da manhã, todo sábado. Acabava o jogo, eu ia pra casa. Indo pra casa, eu passava o sábado em casa, só que eu não passava o sábado em casa brincando na rua, nem jogando bola, nem soltando pipa. Eu chegava em casa, minha mãe falou, tem casa pra limpar, tem banheiro pra lavar. E eu ajudava nas coisas de casa. Chegava em casa. Vida que segue. E vida que segue. Eu falava, poxa, mãe, mas eu passei a semana toda fora de casa aqui, não sei. Tem as coisas de casa pra fazer. Olha só. E aí, a minha mãe nunca me deixou ir pra cozinha.
Eu não sei fazer nada. Prazer, somos dois. Não sei fazer nada. Vou dizer que somos quase 3 Eu não aqui. sei fazer nada. De cozinha eu não sei fazer nada. Só de você estourar uma pipoca, a pipoca é boa. Tem que ficar no timing certo, que isso já é uma arte. Na próxima vez eu tenho que Sim, fazer uma mas pipoca. eu sei fazer suco. O suco era comigo lá em casa. Suquinho de Aí glória. foi o que eu aprendi na cozinha. Agora, de resto, eu fazia tudo dentro de casa. Lavava, passava, arrumava a roupa, arrumava tudo. E era o sábado, todo sábado era uma rotina. Eu ajudava em casa. De descanso, E aí no domingo, que poderia ser o meu descanso, eu acordava cedo, ia pra igreja, fazia tudo. E pra voltar, e aí eu tenho os meus amigos que eu tenho até hoje. Meus amigos da mesma época, são meus amigos até hoje. E aí o que a gente fazia? Como a gente não tinha esse tempo, muito tempo para se ver, quando eu acabava de limpar a casa no sábado, que normalmente era 8 da noite, 9, já não podia sair de casa tão tarde. Então eu ia na praça tomar um açaí com eles e voltava. E aí para eu não sair de casa para ficar tarde, porque minha mãe sempre foi muito rígida comigo, eles iam para minha casa pra gente ficar ali no quintal brincando, conversando e tudo mais. E aí, no domingo, eu fazia toda essa rotina da igreja, voltava. Só que quando eu voltava, já não ficava muito tempo em casa. Ficava 40 minutos, porque o meu tio João, que eu falo que ele é um segundo pai para mim, e ele pegava o carro dele, saia do trabalho, pegava o carro dele e me levava pro clube de novo. Olha. Para eu acordar no clube, para acordar cedo no outro dia para treinar. Para treinar. E durante alguns anos, essa foi minha rotina. Durante alguns anos, essa foi minha rotina, até que eu fiz 18 anos e tive que sair do CT. Aí quando eu faço 18 anos muda tudo, né? Sim, claro. Só que aí com 16 eu assino meu primeiro contrato. E aí gera uma outra responsabilidade. Minha mãe e meu pai desempregados, ninguém trabalhava em casa. Então aquilo era tudo comigo. Meu pai depois que conseguiu a aposentadoria, então a gente ajudava, juntava tudo para conciliar em casa, para ter. Então assim, mas a maior renda era minha. Sim. Por mais que tenha sido pouca no momento, era minha. Era que segurava, era o que sustentava, né? as coisas. Então, tipo, por isso que eu falo que o futebol ensina a gente a crescer rápido. Né? Porque tu cria uma responsabilidade de provedor, de homem, com 16 anos. E muita gente querendo, e às vezes assim, querendo estar com os amigos, querendo brincar e ao mesmo tempo entendendo e durante que muito tempo eu me privei de muitas coisas para viver essa rotina. E eu gostava, sempre gostei. Era uma rotina que era boa para mim. Eu sempre... eu gostava da forma com que os meus pais lidavam com isso. Por mais que tenha sido dura, foi o que me fez chegar até aqui. Com certeza. Foi o que me fez ser a pessoa que eu sou. E gostava da forma que os meus amigos tratavam, porque isso me fez ver que quem realmente eram meus amigos. Perfeito. Então não é à toa que... é fácil hoje, né? 15 anos atrás eles eram meus amigos e hoje permanecem. Exatamente. Entendeu? Eles não são os amigos do goleiro do Flamengo. Não, são os amigos do Hugo. São os amigos do Hugo. Então, independente de qualquer coisa. E aí, com 16 anos, eu lembro até hoje quando foi minha primeira convocação. Eu tinha jogado uma Taça BH e acaba a competição, a gente tá na semifinal, a gente voltando no ônibus de viagem. E aí eu tomo um tapa na cara, aquelas brincadeiras de time. Eu dormindo assim, me acordo, um tapa na cara. O que foi? Aí geral me abraçando assim, pô, sei que lá, sei que lá. Eu falei, o que foi, mano? Caraca, mano, tu foi convocado. Eu falei, que convocado? Você tá louco? Vocês estão brincando com a minha cara, Tô dormindo, mano, pelo amor de Deus. Mano, você foi convocado, olha aí. Eu entrei no site da CBF, tava lá meu nome. Olha Caraca, mano. Aí eu já chorei pra caramba. Que Eu cheguei em casa. Aí nesse dia eu cheguei em casa de viagem, foi logo depois de uma competição, a gente pegou um diazinho de folga. Aí eu cheguei em casa, eu não falei nada com meu pai. Meu pai me buscou, porque o ônibus passou na Washington Luiz ali, meu pai me buscou. Aí eu cheguei em casa, meu pai, o que houve? Você tá muito sorridente. Eu falei, tem uma coisa pra contar pra vocês. Aí ele, o quê? Aí eu falei, minha mãe tá aí? Tá. Chamei minha mãe na sala, chamei minha mãe, era menor. Aí eu falei, então, eu vou pra seleção. Que isso? Aí minha mãe, o quê? Aí eu falei, vou pra seleção. Minha mãe já começou a chorar, falando, falei com você, Deus me usou. E eu falei, vou chamar os meninos pra gente comer uma pizza. Aí fui olhar minha conta. Eu tinha 20 reais. Eu falei, não ia dar pra mãe, 20 reais não paga pizza não. Você tem alguma coisa aí? Ela falou, tenho 30. Meu pai, tô duro. Os 30 que eu tinha, eu dei pra tua mãe.
Muito bom. Falei, caramba, falei, pô, rapaziada, vem aqui pra casa e tal, sei que lá. Aí eu falei, então, mano, eu só não tenho nada pra gente comprar alguma coisa. Ele precisa de dinheiro pra ser feliz, tu foi convocado pra seleção, não sei o que lá e tal. Aí daqui a pouco, calma aí. Aí um ligou pro pai, outro ligou pro pai, vamos juntar aqui, aí juntamos dinheiro, compramos uma pizza que e legal. comemoramos a minha primeira convocação. Isso em 2016. Que legal, mano. Você não vai esquecer isso nunca Não mais. esqueço, não esqueço. Nunca mais, esqueço. não só Tem pelo... coisas que eu guardo com muito carinho na memória. Nossa, que emocionante. Pra gente continuar aqui nosso bate-papo, como você é um goleiro, é um jogador profissional hoje, e Deus tem te levado aí em caminho de vitórias, mas você disse que cresceu, né, na casa de Deus e vivendo alguns extremos. Assim, quando eu digo extremos é mudanças assim, de igrejas e de sistemas, né, de igreja. Eu, por falar de mim, eu sempre fui apaixonado por futebol. Meu pai, eu cresci, quando era criança eu via meu pai jogar muita bola. Meu pai só não foi profissional mesmo por falta de oportunidade na vida. E meu pai, hoje eu boto a mão na cabeça do meu filho, que tem 5 meses, e falo assim, ó, você vai jogar igual teu amor. Tu vai jogar que eu já tô fazendo tudo, eu já tô movimentando todos os pauzinhos, antes de você nem crescer, eu já tô movimentando tudo. Então bota a mão na cabeça, vai jogar. E ele não para, que ele fica com a perna dele, pula, eu falo, vai ser jogador aquele, ele não para com a perna. Se quiser. Então eu sempre fui muito apaixonado desde criança, porque eu vi meu pai jogar, então, caraca, então eu sempre cresci. Só que meu pai, aí entra uma mudança de igreja. A igreja que a gente era, quando era criança, permitia, tinha um campeonato da própria igreja. Sim. Tinha muitas congregações, aí o pastor presidente botou o campeonato da igreja. Só que o pastor morre, o que era o presidente, e a convenção que administrava a igreja manda um outro pastor. Aí o outro pastor que vem, cara, ele proibiu tudo, mano. Futebol, bermuda, ninguém podia fazer nada. Aí foi aquela rigidez mesmo. Que deve ter gerado uma revolta, né? Futebol era idolatria, ele botou tudo que era demônio no futebol. E meu pai, muito fiel a aliar a palavra de Deus, ao pastor, à doutrina, meu pai bloqueou a gente todinho. Não pode jogar bola, não pode. Porque também meu pai era dirigente de congregação, então tu se tornando, entre aspas, um filho de um pastor, você é mais cobrado. Então você não pode, eu via todo mundo fazer. Todo mundo jogava bola. E só meu pai deixava a gente jogar. Aí, né, eu cresci, né, com essa teoria que futebol não era de Deus, que futebol era idolatria, que não sei o quê, que enfim. Só que eu sempre fui um cara muito convicto, e depois que eu passei a ter um conhecimento bíblico, eu fiz um curso básico de teologia cedo, então sempre estudei a palavra, sempre tive o prazer de pregar em outras igrejas. Então, como você vai saindo, você vai vendo outras doutrinas, outros. Claro. Então, eu falei assim, cara, respeito quem ainda crê nessas coisas, mas eu acredito que o Evangelho fala isso aqui, sempre fala isso aqui no programa. O Paulo diz que nós devemos renovar, ou transformar o nosso entendimento pela renovação do Evangelho. Então, o que acontece? Por muito tempo, muitos talentos, muitos outros, com todo respeito, muitos outros Hugos que poderiam surgir, muitos outros atletas que poderiam ter surgido, não surgiram porque foram criados dentro dessa crença, desse conceito que o futebol e o reino de Deus, a igreja não combina, porque o cara é idolatria, aquela coisa. Se tá no futebol não pode ser do reino, né? Como foi para você lidar com algumas coisas desse tipo, alguns pensamentos? Com certeza alguém vinha falar alguma coisa, acredito, né? Não, com certeza. Só que eu, assim como você também, eu sempre fui muito convicto das coisas. Uau. Então, desde sempre, quando Deus me colocou no futebol, e na minha cabeça estava, Deus vai usar o futebol para fazer o que Ele tem para fazer na minha vida em relação ao meu ministério. Uau. Perfeito. O futebol vai ser o instrumento de Deus para que eu cumpra o chamado dele. Uau. E aí eu te pergunto, como que não é de Deus algo que ele mesmo usa para fazer o que Ele quer? Para fazer o que Ele quer. Sabe? Perfeito. Respeito. Sim. Até porque é questão de obediência. É isso aí. Questão aí tu de chegou obediência. ao ponto. Porque se eu estou numa igreja, eu respeito a doutrina da igreja. Se eu estou em determinado lugar,
Por exemplo, eu sou cheio de tatuagem, tenho brinco. Saio para pregar algumas igrejas e a galera... E posto vídeos nas minhas redes sociais. E alguns comentários que eu recebo é... Pô, ele tá pregando com esse brincão na orelha. Mas você acha que mudou isso, não tá é? Pregando... Não, mudou bastante. Mudou bastante. Mas ainda tem, claro. Tem muito. Claro. Tem muito. Muito. Mas eu não julgo. Eu não tô Perfeito. dizendo que é errado, não tô dizendo que é certo. Tô dizendo que se a sua igreja permite... Por exemplo, Hugo, você acha certo fazer tatuagem? Se a sua igreja permite, é certo. Perfeito. Se a sua igreja não permite, é errado. Se a sua mãe e o seu pai permitem, Exato. é certo. Se a eles sua mãe não e o seu pai não permitem, é errado. A desobediência que é Isso aí. errada, É não porque é o pecado a tatuagem. está na desobediência. Exato. Exatamente. É o que eu sempre acreditei. Exatamente. Por exemplo, essa igreja onde eu fui nascido e criado, devido a essa rigidez, porque as pessoas confundem doutrina bíblica com usos e costumes, a doutrina da igreja. Isso. Né? Então, como eu muito novo comecei a ter esse entendimento da verdade do evangelho, eu falei assim, poxa, tem coisas que não é a Bíblia, tem coisas que é a mente humana. A mente do homem. É claro, eles também vieram de uma realidade mais rígida ainda, então eles cresceram com aquilo, eles foram doutrinados para aquilo. Não pode calça, não pode bermuda, não pode esmalte, não pode isso, não pode maquiagem, não pode tatuagem, não pode nada. Então, quando eu estava lá, e eu sabendo que o que eles ensinavam não estava alinhado à minha convicção, a primeira coisa que eu falei, pai, eu estou saindo do ministério. E meu pai, a gente sempre teve o hábito de cultuar junto, congregar junto. Eu sempre, a vida toda, eu congreguei com meus pais. Só que eu falei assim, pai, se eu estiver aqui não concordando, então quem está pecando sou eu. Eu que estou desobedecendo. Sim, claro. Porque eu vou jogar bola. Com certeza. Eu vou andar... Tinha vezes que eu não podia nem dormir de bermuda. Logo eu gosto de dormir de cueca. Eu falei assim, então eu vou nem pro céu. Os meus primos foram criados assim. Meu tio é pastor. E irmão da minha mãe. E meus primos foram criados assim. Só usavam calça, não usavam bermuda, só roupa de manga longa. Por muito tempo na minha infância eu não usava bermuda. A minha prima e minha tia, só vestidão, só... Aquela saia. Depois de muito tempo, que o meu tio viu, tudo mais. Tá bom, isso aqui... E aí eles começaram a viver uma vida mais normal. Eu cheguei nessa fase aí. Lá nós só usávamos calça, eu e meu irmão. Até pra dormir. Era assim. Tinha que ser de calça. Então, só que assim, eu sempre fui muito certo em relação a isso. Aí a primeira coisa que eu fiz foi assim, não, vou sair da igreja, por quê? Cara, eu até brinco hoje com alguns amigos, falei, cara, hoje tem igreja pra tudo, irmão. Tem igreja pra surfista, tem igreja pra motoqueiro. Tá categorizado, Não, hoje tem igreja pra todo segmento, todo gosto. Verdade. Cara, claro, tem coisas que até ferem os nossos princípios, o próprio princípio bíblico. Hoje tem igreja pra homossexual, tem coisas que ferem a doutrina bíblica. Isso aí é outra coisa. Já é uma outra realidade, mas tem igreja pra tudo hoje, irmão. Sim. Eu tenho falado muito, a gente sempre fala isso aqui, né, Renan? Desde o começo, é justamente essas diferenças que as pessoas confundem entre a doutrina e a obediência, né? Então, desde o primeiro episódio, a gente fala a questão da tatuagem. A tatuagem, ela não faz da pessoa menos crente. Ela não... Muito pelo contrário. Se você olha o seu exemplo, você tá sendo usado por Deus para mudar a vida de muita gente, não só através do jogo, mas também através da palavra. E isso, você ter ou não ter uma tatuagem, tem muitas pessoas que podem não ter nada. Não pode, amiga... E não fazem a sua contribuição. Deus não vai deixar de usar uma pessoa por ela ter tatuagem, por ela usar brinco. Exatamente. Eu acredito, como eu falei, a obediência. A obediência, perfeito. Você foi perfeito na sua colocação, porque é o que a gente quer que vocês que estão aí acompanhando a gente entenda isso. Sim. Aqui a gente está dizendo que se é certo, se é errado, porque cada um tem a sua convicção, foi doutrinado de uma forma. Perfeito. É você entender, não, onde eu estou, pô, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu me sinto bem. O que teu pastor fala sobre isso? O que teu pastor prega e ensina sobre isso?
Se não é para fazer, se você estiver fazendo, você tá pecando. E seus pais, né? O que os seus pais concordam, seus pais não concordam? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Eu acho que essa é a primeira pergunta. Perfeito. Seus pais. Primeiro em casa, depois na igreja. E depois na igreja. Porque... O pastor, ele é, sim, uma referência. Ele tem, sim, uma responsabilidade sobre a sua vida. Mas a só primeira que a partir do momento autoridade... em que eu sou filho, a primeira autoridade na minha vida, são os meus pais. Exatamente. Perfeito. Certo? São meus pais. O meu pai nunca me falou nada sobre. Perfeito. Nunca gostou, mas nunca me falou nada sobre. Mas nunca te impediu. A minha mãe já me impedia. Entendi. A minha mãe me pediu, não quero. E eu não fiz. Perfeito. Aí até que teve um certo momento que eu falei assim, mãe, vou fazer. Porque eu quero fazer. Ah, não, você não vai fazer. Eu falei, mãe, eu não quero fazer errado. Então eu tô avisando que eu vou fazer. Eu vou fazer. Exatamente. Eu não quero fazer contra a tua vontade, então eu vou fazer. Me ajuda aí. Aí ela, você só inventa moda. Mas sabe, só inventa moda? Eu falei, deixou. Aí, começou o discurso, mas já com sim no fim, né? Quando ela pensou, já apareci com a primeira. Então, aí ela... Ih, pior que ficou bonita. Aí pronto. Aí ela vem assim, mas parou por aí, né? Eu falei, não sei. A vida vai dizer. Ai, gente. Hoje em dia, assim, eu acho esse assunto muito relativo, porque vai muito da onde você tá. E é por isso que hoje em dia eu prego com as minhas tatuagens, por exemplo. Perfeito. E temos eu tenho uma assim... tatuagem na minha mão, 70 × 7, né? Sobre o perdão. Coisa e ao linda. lado tem uma cruz. E muita gente me pergunta, o que significa isso aí, 70 × 7? Ué, gente, meu Deus. Muita gente pergunta. Olha só. Eu falo, mano, é bíblico. É bíblico. Ah, é bíblico? Me explica. Eu falo, por quê? Existe uma passagem na Bíblia em que um discípulo pergunta a Jesus. Quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E aí Jesus responde, 70 × 7. E aí a pessoa fala assim, pô, que maneiro. Aí eu falo assim, uma vez eu conversando com um rapaz, até no clube, não vou falar o nome, mas assim, eu falei assim, e a cruz? Significa o que pra você? Ah, Jesus morreu na cruz. Eu falei, pra mim significa o amor. Então, pra mim, eu juntei os dois, porque o amor me ensinou a perdoar. Perfeito. Uau. Que lindo. Aí, já foi uma pregação. Aí ele já ficou assim, e tu fez a tatuagem pensando nisso? Eu falei, foi. Ele, caraca, maneiro. Então, tem esse significado. E é o que eu falo, assim, eu tenho... Mas eu respeito também, porque, por exemplo, se eu for chamado para pregar numa igreja, aonde não me permite usar o brinco, eu vou tapar as minhas tatuagens, vou tirar o meu brinco, porque eu também não vou deixar... Você não quer agredir o próximo, eu também não vou deixar de pregar, porque eu acho que eu não siga... Não. Eu estou sendo convidado a entrar num lugar. Não tem essa de que, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, eu vou respeitar onde eu estou entrando. Perfeito. Você respeitar o ambiente. Eu vou respeitar onde eu estou entrando. Perfeito. Que também é muito importante. É o que eu tenho procurado, irmão. É passar para essa galera. É o respeito. É o que está faltando. Principalmente no nosso meio evangélico. Com certeza. Quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz, isso é uma verdade. Porque nós que deveríamos, né, cumprir o que nós pregamos, na verdade, né, se falamos de respeito, nós temos que respeitar. Então hoje eu vejo muito isso. Alguns segmentos, né, religiosos que não respeitam. Por exemplo, eu não faço, eu não uso. Tudo bem, mas eu respeito quem faz. É lógico. Hoje não. Não, se eu não faço, você está errado do que você faz. Você não vai pro céu porque você faz. Muitas vezes, eu conversando com alguns amigos, eu costumo dizer, eu tenho amigos meus de infância que me viram sendo criado na igreja, me têm como referência, gostam de me ouvir pregar, mas não vão à igreja. Não vão à igreja. Porque em algum momento foram feridos pela igreja. Por serem. E eu costumo dizer que tem que ser o contrário. Igreja é um hospital. É isso. A igreja tem que pegar o ferido e cuidar da ferida, e não pegar a pessoa e ferir ela. É a famosa parábola do bom samaritano. É a hospedaria. Exatamente, porque infelizmente, nós cristãos temos afastado as pessoas de Cristo. Concordo. Uau. Concordo. Nós temos afastado as pessoas daquele que nós levamos o nome.
Eu sou cristão, beleza, eu sou cristão. Mas o que eu tenho feito para levar as pessoas a Cristo? Porque ser cristão é isso. Não tem outro sentido na vida do cristão a não ser essa. Levar pessoas a Cristo. Só isso. Perfeito. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser pregador, pastor. Você pode ser jogador de futebol. Você pode ser jornalista, artista, ator. Mas se você levar o nome, carregar o slogan de cristão, você só tem uma missão na Terra. E Deus só vai usar aquilo que você é, o teu talento, para você cumprir aquilo. Por isso que eu falo que hoje eu saio para pregar em algumas igrejas. Por quê? Porque as pessoas fazem questão de me ouvir. Porque hoje eu sou uma figura pública pela minha profissão. Perfeito. Então, a minha profissão me deu uma visualização, um status onde as pessoas querem me ouvir. Você virou uma referência. Eu virei uma referência. Então, com isso, como um cristão, eu levo Cristo. E é onde aí entra o que eu acredito, entra o que eu creio. O cristão, como você disse, ele deve ser uma figura de Cristo, uma imagem de Cristo, ou levar pessoas a Cristo em todos os ambientes que essa pessoa estiver. Exatamente. Se estiver no futebol, eu sou de Cristo no futebol. Exatamente. Se estiver na política, eu sou de Cristo na política. Se estiver no meio artístico, né, os atores, eu sou de Cristo. Então, aonde pudermos colocar pessoas que de fato carregam a bandeira de Cristo, que levam a bandeira do Evangelho, a imagem de Cristo, é necessário. Lutem, quanto mais pessoas que lutem. E quanto mais pessoas se levantarem, melhor. Assim, durante muito tempo, a gente que é cristão, a gente foi ensinado você não tem que se misturar. Tem que... E ao contrário. Né? Como é que você vai ganhar a pessoa? Ao contrário. Você tem que levar, misturar e levar. Né? Eu tenho que saber quem eu sou. Perfeito. Para que eu não me corrompa, mas eu saber entrar num lugar para eu poder mostrar para aquela pessoa um outro caminho. Exato. Então, como que eu vou ganhar uma pessoa para Cristo se eu não ando com uma pessoa que não é de Cristo? Não é de Cristo. Todos nós somos de Deus. Mas não professa sua fé em Cristo. Exatamente. Não professa sabe? Fé. Só que, assim, as pessoas tem muita gente que está se perdendo nisso. Perfeito. Preocupada em apontar, preocupada em julgar, preocupada em falar. Né? E hoje com as redes sociais, então, muito fácil todo mundo quer falar da sua vida, todo mundo quer apontar o dedo. Mundo sabe. Só que as pessoas esquecem que quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 apontados para você. Ó. Exato. É verdade. Então, eu preciso me preocupar com a minha salvação. Eu não posso salvar ninguém. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu comentei isso esses dias com alguém. Falei assim, cara, se Jesus fosse dos nossos tempos, se Jesus fosse dos nossos dias hoje, se ele tivesse vindo nesse tempo, cara, Jesus ia ser tudo e mais um pouco pela galera da internet. É verdade. Jesus ia ser de homossexual é verdade. Desculpa a expressão, a amante, porque ele não tinha mulher. As mulheres que bancavam o ministério dele. Então o nego fala assim, pô, esse cara aí fica pegando as coroas, coroa que banca ele. Aí eu ia falar que ele era adúltero porque ele sentava com o adúltero. Ele ia falar que ele era estelionatário, corrupto, porque ele sentava com quem era corrupto. Então, e a gente hoje, se a gente tiver no meio, não, você não pode, tem que se separar. Sendo que Jesus me ensinou que você tem que ser o sal da terra, a luz do mundo, que no caso é a diferença, em todo lugar que você chegar. Se chegar no meio de uma roda de traficante, eles têm que ver Jesus em você tem que ser a diferença. Fazer eles quererem sair dali e caminhar por onde você está caminhando, ser o que você está sendo. É o que Jesus nos ensinou, meu amigo. Uma vez eu estudando a palavra, assim, eu montei uma pregação um pouco sobre isso, sobre o sal. Aí eu falo, por que Jesus usa o termo sal da terra? É muito simples. Porque se você pegar uma comida e ela tiver sem tempero, sem sal, não tem gosto nenhum. Não tem sabor nenhum, não tem graça nenhuma. Então você tem que colocar o sal para você comer uma comida boa. Perfeito. Só que a diferença tem um porém também. A gente tem que entender o limite. Porque se você botar sal demais também, tu estraga. Exato. Então tu tem que saber o equilíbrio, tem que saber entrar, tem que saber sair. Sal de excesso, sal em excesso. Sal em excesso estraga. Estraga e ainda faz mal para a saúde. Porque você tem que saber como se comportar nos lugares. Perfeito.
E nessa pregação, uma vez eu falei, nós temos 2 tipos de comida. O sal ali que coloca na comida, uma comida é as pessoas, a outra comida é Jesus. Por quê? A gente tem que saber como a gente entra nas pessoas e a gente tem que saber como a gente apresenta Jesus. Amém. Porque se eu apresentar Jesus de menos, não vai ter graça. Não vai ter graça. Vai ter graça. E se eu também for muito incisivo ou muito, a pessoa não vai aceitar. A pessoa vai ter uma resistência. Então, se eu colocar o sal na medida correta, a pessoa vai comer daquilo e ainda vai ter uma coisa que a gente sente quando a gente come alguma coisa. Sede. Eu comi algo gostoso, eu vou querer beber alguma coisa. Jesus é comida, Jesus é água, Jesus é tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Uau. Não, maravilhoso. Muito bom. É uma mensagem perfeita. Além de uma grande pregação, é uma mensagem, né? A pregação nada mais é também do que isso, mas lindo de verdade. E eu queria, se a gente pudesse... A gente vai passando a sua idade, mas você tem pouca idade. Então, acho que a gente já conseguiu chegar aí quase nos 23 anos, né? Contando essa trajetória. Mas eu queria vir para os tempos de hoje. Né? Eu acho que a vida, ela te mostrou desde cedo, te provou desde cedo. E você nunca esmoreceu. Embora, como você disse, passou por muitas provações. E hoje você está aqui. Parabéns, você é um homem recém-casado, né? Casou há pouco tempo. Eu ia falar sobre isso, é verdade. Muito bacana também na vida, né? Acaba que é mais um sinal pra gente de responsabilidade também, de maturidade, de dar mais um passo. E tá num momento auge, assim, da sua carreira. Como que você lida com isso hoje? Como é que você lida com a crítica, com a pressão? Como é que é isso pra você? Eu confesso que no início eu não sabia lidar muito com isso. Tudo que é novo, né? É difícil pra gente aprender. E eu tive um começo no Flamengo muito, assim, aonde eu comecei a jogar e durante um tempo eu nunca tinha sido criticado. Só elogiado. Até que veio o primeiro erro e a crítica foi pesada e eu, caramba, não sei o que. E eu não... Até que hoje eu me vejo muito mais calejado em relação a isso. Aprendi a não dar ouvido que as pessoas falam. Perfeito. Aprendi a saber quem eu sou. Porque dói, porque claro que dói. Porque tem uma coisa, né, que não é respeitado por muita gente, que é o processo. A gente tem que... Isso todo mundo fala. Tem que aprender a respeitar isso. Sim. Só que eu digo na minha vida como atleta. Eu tenho 23 anos. Eu comecei a jogar no Flamengo, eu tinha 21. Hoje eu tenho, acho que 65 ou 66 jogos pelo profissional do Flamengo. E assim, se eu fiz 58 bons e os outros 5, ou os outros 6 mais ou menos ruins, as pessoas vão lembrar do ruim. Não vão lembrar do bom. Mas isso é o ser humano, né? Infelizmente, é assim. Essa é a nossa vida. Você está ali para ser provado. De 3 em 3 dias você está no campo para ser provado. De 3 em 3 dias você tem que mostrar que você é bom. E é uma constância, porque às vezes são coisas inerentes ao seu poder e acontecem. Como é que você tem um constante trabalho de reconstrução, né? Exatamente. E é um trabalho diário, assim, mental. Imagino. Seu, com você mesmo, com a ajuda de alguém. E espiritual, principalmente. Eu, durante um tempo da minha vida, eu fiquei 1 ano afastado de Deus. E nesse 1 ano que eu fiquei afastado de Deus, foi exatamente um ano que deu tudo errado. Desandou tudo. E... Não, mas aí você perguntar, mas tem pessoas que não são cristãs e a vida... Sim. Mas é uma diferença. É uma diferença. Mas é uma diferença. Eu sei o caminho, eu sou cristão, eu sei como eu devo andar, eu sei como eu devo me comportar. Então, quando eu saio desse eixo ali, eu falei uma vez numa pregação minha que Deus, ele impõe limite na gente. E limites são feitos para ser respeitados, porque quando a gente sai do limite que Deus coloca, a gente vai colher consequência dele. Com certeza. A gente vai colher consequência daquilo. E eu colhi as minhas. Perfeito. E eu colhi as minhas. Mas aprendi e, assim, hoje eu falo, cara, não tem como eu viver longe de Deus. Não tem como viver longe. Como é que eu pude ficar 1 ano longe disso? Mas porque era tudo novo, queria aproveitar, queria ver, queria como que era e tudo mais.
E acho que muita gente que acaba experimentando esse distanciamento, quando tem a oportunidade de volta muito mais... Sim. Como é que eu digo assim? Não é mais fervoroso, a questão não é o fervor necessariamente, é a crença. Porque você sabe exatamente o que você não quer, porque você viveu o que porque tu não quer. Porque você viveu, exatamente. Então, foi o que aconteceu comigo. Quando eu volto, o meu ministério ele alavanca. Deus ele se revela para mim de uma forma totalmente diferente na palavra, como nunca tinha se revelado. Olha só. A ponto de eu pegar a Bíblia para ler e em um versículo montar uma pregação. Olha só. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu falei, gente, eu ficava bobo vendo esses caras pregar e pregar na vírgula, pregar no ponto, pregar na... Eu falo, pô, isso é loucura, bro. Não dá para entender. Isso é loucura. O cara pega uma frase do versículo e prega em cima daquela frase. Eu falei, pô, né, isso nunca vai acontecer comigo. Até que, certo dia, eu peguei a Bíblia para ler e aconteceu. Deus começou a te dar. Deus começou a me dar. E hoje, assim, eu vejo Deus me dar coisas que eu não imaginava, sabe? E eu não tinha, assim, eu não sabia, na verdade, que eu tinha esse dom para pregar. Uma vez, eu sempre fui, desde de garoto, eu sempre fui, falei bem, sempre tive uma boa oratória na igreja e tudo mais, então me acostumei a falar em público, me acostumei a falar, me acostumei como eu cantava também, então isso me ajudou muito. Sim. Só que em relação à palavra eu não sabia disso. Até que teve um dia que um pastor meu falou assim, cara, eu tô pensando, eu já jogava no Flamengo, já estava velho já. E aí ele falou, só que eu sempre gostei de estudar a palavra. Ele falou, cara, o que tu acha de tu pregar aqui? Pensando em fazer um culto das torcidas aí, pastor Marco Balbino. Aí ele falou, estou pensando em fazer um culto das torcidas, quero te botar para pregar. Aí eu falei, pô, beleza, vambora, tô aí. Só que por dentro eu, mano... O que eu vou fazer, né? Que doideira. Eu vou pregar, mano, o que você tá doido aí? E ali eu fui e peguei a Bíblia para ler, fui orar, pedi a Deus uma direção e tudo mais, e Deus me deu uma palavra, aí eu fui, preguei, e eu falei, caraca, mano, que maneiro. Acho que eu sei fazer isso aqui. Que legal. Porque eu vejo minha mãe, por exemplo, minha mãe é missionária. Minha mãe, quando tem a oportunidade de pregar, a minha mãe, ela tem vários livros. Olha. A minha mãe tem muito livro, muito comentário bíblico, muito. E assim, então compêndio. Aí ela, não, Rosilene, a senhora vai pregar em tal lugar. Não, beleza. Minha mãe passa a noite inteira com a mesa entupida de livro, estudando, um monte de papel. Igual minha mãe. Folha aí toda, só de... igual minha mãe é assim também. Aí eu fui. Peguei a Bíblia ali, 2 versículos, sai palavra. Minha mãe, não é possível. Eu falei, mãe, cada um com o seu. A senhora ora, eu prego. Lá em casa é assim. A minha mãe é intercessora. Isso aí. Ela é intercessora. Se ela parar pra orar, ela vai embora. Eu já, principalmente nessa época em que acordava muito cedo, cansei de ir dormir com a minha mãe orando e acordar, ela tá orando ainda. Olha só. Sabe? E lá em casa minha irmã canta. Uau. Minha irmã tem um dom muito lindo do louvor. Canta muito, hein? Canta muito. Só demos. E eu prego. E assim, a gente... Já tem uma igreja, né, irmão? Dentro de casa, né? E assim, a gente sempre investiu nisso, no nosso ministério. Glória a Deus por isso. Eu falo pra minha irmã, eu falo, cara, se eu fosse você, eu investiria no teu ministério. Não, beleza. Mas eu tenho um sonho de estudar isso. Ok, tudo bem. Vai lá. Você tem que estudar mesmo. Mas não deixa Mas não deixa de lado. Eu falo pra ela, teu negócio é ali. Ainda mais quem tem o chamado de Deus. Eu vou estudar. Tem pra onde fugir. Tá amarrado no altar. Tá amarrado. Mas ela é... Minha irmã é sinistra. Eu sou suspeito pra falar dela. Quando ela começa a cantar, eu já começo a chorar. Eu sou o primeiro a pular já. É fã, né, irmão? É sinistro. É o fã, admiração, a graça, a unção, mistura tudo. Junto, exatamente, com certeza deve ser. Poxa, que legal, que muito legal. Bom. Eu queria fazer mais... Você sabe que a gente vai recebendo, a gente pergunta muito, né? E as pessoas vão mandando perguntas. Muitas a gente já acabou falando, tem várias aqui, como você concilia a igreja e o futebol, muito da importância da igreja, o seu pedido de casamento para sua esposa foi na igreja, não foi? Olha que bênção isso. Então, as pessoas, elas têm essa curiosidade do envolvimento, né? E acompanham. Acompanham, as pessoas acompanham. Assim,
a ida aos cultos às vezes fica complicado. Claro. Por causa hoje da carga Principalmente horária. porque a gente joga, normalmente joga quarta e domingo. Na minha igreja os cultos são quarta e domingo. E aí, só que aí sexta-feira, que é o dia de culto de jovem, quando eu posso, eu tô lá. Claro. E assim, e a galera tenta me puxar, não, mano, senta aqui na frente, tu tem que estar colado com a gente. Eu falo, mano, tô colado com vocês. Não, tu tem que estar aqui, a gente é liderança. Eu falei, não, tô colado com vocês, mas nem tanto, deixa. Eu tô aí, precisar de mim. Eu tô aqui, mas Precisar de mim, pô, mano. Você não vai contar pregar comigo, aqui, mas... vou lá, prego e tal. Mas assim, eu gosto de me sentir útil à igreja. Eu gosto de ajudar. Sabe? Por mais que eu não consiga tanto, por conta dos horários e tudo mais, eu gosto sempre de estar presente nos cultos. Porque é bom e agradável que a gente esteve em comunhão, né? Claro. E então é importante isso. Só que, assim, eu concilio no hotel. Lógico, você assim, vai porque fazendo... não é o fato de eu não conseguir ir aos cultos que tira a minha intimidade com Deus. Intimidade. No meu Com quarto, certeza. toda viagem, no quarto de hotel. Eu levo minha... Seu joelho que você Sem dizer, dobra. mano, que graças a Deus hoje, chateadíssimo, pelo porque avanço da tecnologia, você consegue hoje cultuar na Exatamente, internet. Claro, exatamente. claro, no teu caso, você tá viajando. Então, Isso aí. Bom, dia de culto ali, você Inclusive, consegue eu tô assistir. chateadão, velho. Eu esqueci minha Bíblia no avião, não acharam. Tava toda marcada, toda... Varão. Vai tá chegar bom. nas mãos de Mas alguém tá que bom. provavelmente Com certeza vai ajudar alguém. vai ajudar muito alguém. Vou ter que investir em outra. Não, vai vou sim. esperar chegar esse período aí de férias aí do Hugo pra ele ministrar na nossa igreja. Maravilha. Já tô com não, tudo maravilhoso. preparado, já com a temática pronta pra fazer. Vambora. O time que nunca Mano, perde. mas ó, deixa eu te avisar um negócio. A rapaziada é do manto e eu também sou. Só que eu não consigo pregar assim, não, mano. Não, você vai pregar do jeito que Deus... Mano, não Do consigo. jeito que Deus... Eu já falei, do jeito que Deus Senhor, chamou. eu sou criado na Assembleia, eu gosto da Assembleia. Eu gosto do negócio de virar, de rodar. Eu gosto disso, é maneiro. De pular. É bom, eu gosto. Só que eu pego o microfone pra pregar e... Nossa, velho, minha irmã canta. Vamos para as agendas. Aí minha irmã canta. Aí a igreja... Aí dá pouco pregar. Pai, Senhor, igreja. E eu, Mas isso é o seu estilo, cara. Cada Deus da forma que Deus eu usa falo, da sua a forma que forma. Deus me escolheu pra usar. Mas Ele é escolheu o que pra eu me falo, usar, por então. exemplo, eu sou quem me conhece sabe que eu sou doido. Eu sou preto igual, eu rasto o pé mesmo, vou pra cima. Só que eu sou um cara que eu consigo ouvir qualquer tipo de pessoa que eu sei que Deus tem um projeto na vida dele, usa, da forma que Deus te usa, como Deus usa outros amigos que já passaram por aqui e outros que vão passar. Então, eu não é propriamente a tua forma de pregar em si, se é o cara mais pentecostal, se é o cara que mais impõe a voz, não. É o que tá sendo pregado. o que Deus vai falar isso aí. ao meu coração através da sua vida. Exatamente. Você é um Então, instrumento, né? Nós somos até É claro que se não instrumentos. marchar, a gente marcha junto, né, irmão? Até porque, tipo assim, eu sou muito grato a Deus porque em uma pregação só não, na verdade não. Tá certo. Eu acho que não teve nenhuma pregação minha que nenhuma pessoa aceitou Jesus. Olha aí. Olha, glória. Acho que nenhum lugar que eu fui, que eu preguei, nenhuma pessoa aceitou Jesus. Glória a Todos Deus os por lugares isso. que eu fui pregar, as pessoas... E assim, tem lugares que são números absurdos. Num culto, 30 pessoas. Eu fui num culto de jovens e preguei e deu 38 pessoas aceitaram Jesus. Eu falei, gente, que isso? Glória a Deus, cara. Sabe? Que lindo. Então eu falo... E por isso que eu falo, eu já pedi pra Deus me usar desse jeito aí. Arrastar o pé, mas ele fala que não, fala, tá bom, então Ele beleza. usa Não, mas vou desse te jeitinho, falar, né? mas vou te falar, irmão. Assim, eu sou meio virado mesmo no 260, só que eu tento passar isso pra galera que me acompanha. Hoje, graças a Deus, a gente consegue alcançar muitos jovens que sonham em ser pregadores, que admiram o ministério da palavra. E muita gente me pergunta, cara, como é que você faz e tal, pra virar. Tem gente que já me pergunta, o que você faz pra virar? Eu falo, amigo, não confunda uma reação, né, aquilo que eu gosto de chamar, eu gosto de extravasar. Então, tem gente que fala que é emocionalismo, que é isso, que é sensacionalismo, tudo desinformado.
Eu sou um cara extravagante. Não é só pregando, não. Se eu estiver adorando com alguém, eu vou adorar de forma extravagante. Tudo que eu faço, eu procuro ser muito extravagante para Deus. Não, que eu digo assim... Só que pregando. Não, só que em qual contexto que isso se encaixa? É que as pessoas pensam que virar é a reação extravagante. Isso não é, isso é só uma reação. Na verdade. O meu entendimento, virar é quando você alcança o teu objetivo na mensagem. Isso aí. Se vão pular ou não, aí o que tu falou, tem vida, tem alma. Exatamente. Alguém vai sair dali tocado com aquilo que você falou. Então isso aí pra mim que é o virar na mensagem. Com certeza. Esse aí pra mim é o objetivo principal. É escutar a mensagem como a gente recebe aqui, né, com certeza. por exemplo. Não, isso é verdade. Eu aprendi isso com um pregador, amigo meu. Eu vou trazer ele aqui, ele é de São Paulo. E eu tenho uma admiração muito grande por ele, e ele falou, eu viro todo dia. Quando eu prego, eu viro. Eu falei assim, pô, vira todo dia? Quem vira todo dia? Aí ele, não, você não tá entendendo. Todo dia eu procuro atingir o objetivo da mensagem. Top. Aí eu entendi. Falei, então não é o movimento. Não é o movimento. É você cumprir aquilo que Deus mandou você cumprir dentro daquilo que estava a mensagem. Então, é por isso que eu falo. Você tem o seu estilo, eu tenho do meu estilo também meio louco, mas cada um tem um. Isso aí. Mas o que me atrai nas pregações é o objetivo pela qual a mensagem está sendo direcionada. Exatamente. Que, no caso, é a salvação de almas. Então, eu acredito que a tua carreira, ela, claro, vai durar muito ainda, mas quando chegar o teu momento que você fala assim, eu tô pendurando a chuteira, aí Deus vai dizer assim, não tá pendurando nada, você tá pendurando no campo, agora você vai botar o sapato de fogo que você vai caminhar esse Brasil, esse mundo aí, levando a palavra de Deus. E temos, né, inclusive, referências, que eu posso dizer assim, nesse quesito, de atletas que até foram até os precursores desse movimento, que é o Ricardo Oliveira, que além de ser um cara com uma carreira incrível, jogador de seleção, de grandes clubes, pregador do evangelho, pastor também. Prega muito e é pastor. O Kaká, por muito tempo também, teve essa referência. Então, hoje a gente tem o Hugo Neneca. O Fábio, goleiro do Fluminense. O Fábio também. E fora outros que eu conheço também, vários. Não tem assim, a visibilidade que você tem, mas são atletas profissionais que, além de jogarem, fazem essa menção do evangelho do reino. Eu tenho um amigo lá no Orlando City, que é o Juan, que é um baita de um jogador, mas o cara tá ali, bota vídeo pregando, manda. Então, hoje, graças a Deus, tu vê que Deus está levantando vários. Aí foi que a gente conversou até antes de gravar. O Neymar ganhou a Champions League, que é considerada aí a maior competição do mundo. O cara botou a faixa na cabeça. Sem ele falar, ele pregou. Ele botou na cabeça 100% de Jesus. Então, é o que eu vejo em você. Hoje você é um cara que é uma figura muito expressiva no Flamengo, muito expressiva mesmo. Eu vejo que você é querido por muitos, principalmente pelos torcedores. É claro que pressão, isso aí faz parte do teu esporte. Normal. Eu, sou pregador, sofro isso. Imagina tu que todo dia tua cara tá na televisão. É aquela emoção, né? Você entra no Maracanã lotado, você tem que estar ali. Uma coisa é jogar ali em Caxias, meu irmão. Outra coisa é jogar no Maraca para mais de 60 mil pessoas. Então, mas olha o nível do alcance que Deus te deu, cara. Sim. O que você fala hoje, a postura que você tem, isso vai refletir para milhares de pessoas. Então... exemplo que a gente estava falando, pequena, que vocês não viram, mas a exemplo daquelas crianças que vieram de triagem. Aí, pequenos, assim, novos. Aliás, eu quero dar um alô aí pra tropa que vai ver o nosso pod, a tropa de triagem. Mas eles vieram. Aí meu sonho é ser goleiro. Aí o outro... que legal. Aí teve outro que veio pela onda. Vou conhecer uma celebridade, mas saiu daqui. Poxa, eu conheci o Hugo. Agora vamos conhecer o Hugo. Então, esse alcance na vida, eu tenho certeza que esses meninos foram tocados. E eu falo muito para os meus amigos, para as pessoas que estão próximas a mim, assim. Eu falo, cara, eu não tenho noção alguma do alcance que eu tenho. É verdade.
noção alguma, porque pra mim eu continuo sendo o Hugo, um rapaz de 23 anos, que tem sua família, tem seus amigos. Mas é isso que te torna grande, mano. E é isso que te torna grande. Porque tem pessoas, eu vou te falar, eu digo isso, claro, eu tô numa outra proporção de você, mas eu vivo isso na pele, no quesito de as pessoas olharem pra mim, cara, você é fulano, né? Sim. Pô, você tem que ser assim, você tem que fazer isso. As pessoas querem que você viva uma vida pra mostrar pra alguém. Eu falo, cara, na minha mente eu sou o Renan lá de Campos Elíseos, cara. É isso aí. Que brinco, que eu não mudo o meu jeito. É isso aí. Eu preciso, não, pô, você não tem noção de quem... Eu já ouvi isso. Pô, tu não tem noção de quem você é. Mas é isso que Deus pega a gente, no teu caso isso que hoje, diferencia. E te faz você ser um destaque. Eu digo, é que a gente não pode falar de nós, mas eu posso falar de você. Então, tipo assim, cara, nós estamos, né, Dani, diante de hoje de um dos goleiros mais promissores do futebol. É verdade. Eu digo promissor por quê? Porque você é novo ainda. Sim. Você tem 23 anos, então você ainda tem uma carreira muito grande pela frente. Muito grande. E hoje, com todo respeito, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Na tua idade, na tua faixa etária, eu desconheço um nome que esteja numa evidência como a sua, na tua faixa etária. Crescente, na tua faixa etária. Acho que o único assim novinho que eu conheço que é o Donnarumma, que é novo e tá num patamar muito grande. Então, falando assim no quesito a nível Brasil, não vejo hoje um goleiro na tua idade com a proporção que você já tem. Então, quando eu digo promissor, é nesse quesito. Sim. Porque você já é uma realidade. Hoje o Hugo Souza já é uma realidade. E eu falo isso em Deus, você ainda vai viver muita coisa. Jesus. O que você está vivendo hoje, para a tua realidade, né, já é muita coisa, né? Que a gente fala, pô, de onde eu vi, cara, que eu tô aqui hoje, pô, tu já fala assim, cara, que eu já sou realizado. Mas tu não tem noção, cara, do que Deus ainda vai fazer na tua vida. Porque Deus tem propósito. Deus tem propósito muito grande. Eu sei que daqui a pouco você sai do Flamengo, que vai ser difícil segurar, entendeu? Então, Deus tem caminhos muito altos. E não pelo talento que você tem, mas pelo caráter que você tem. Pelo coração que você tem. E Amém. Eu sei que a gente ainda vai dar muita risada ainda do que Deus vai fazer na tua vida aí. Né? Tem muita coisa para fazer ainda nesse sentido. E pra gente, a gente que... No nosso... A gente bate papo, profetiza, revela. É isso aí. Não, e cada hora, mas é isso que é o mais bacana. Assim, a gente, quando começou esse projeto, o Renan, logicamente, muito conhecido num meio, eu num outro, a gente fez uma junção que muitos podem achar inusitadas, mas que não é, cada vez se confirma um propósito. E o mais bacana é a partir do momento em que a gente recebe algumas mensagens de pessoas assim, quão edificante é poder acompanhar vocês, é o momento que eu mais espero da semana, muda a minha vida. Aí uma vez eu olhei e falei, gente, o que a gente fez assim de diferente para mudar a vida de alguém? Verdade. E ao mesmo tempo é isso, nós somos pessoas do bem, nós somos pessoas que carregam Deus no coração, que nós somos instrumentos de Deus e temos essa consciência, né? Não estamos aqui para ser maiores, estamos aqui para ser usados. Isso. E é tão bacana ver esse reconhecimento, né? As pessoas às vezes vocês são muito mais conhecidos na rua, eu sou mais conhecida no meio da política, mas às vezes eu chego nas igrejas, eu sou sua fã. Aí eu olho e falo assim, gente, mas eu não sou atleta, mas eu não sou uma pregadora. Aí eu olho assim, do podcast eu acompanho toda semana, olha que bacana, legal demais, gente. Legal demais. Então, parece algo pequeno, né? Mas isso impacta a vida de muita gente, né? A gente usar os meios que a gente tem para poder impactar a vida das pessoas. Impactar vidas, cara. Assim, é como eu falei, a gente não tem noção. E uma coisa desse tamanho que a gente fala aqui muda realmente a vida de alguém. De muita gente. Muda o quadro de alguém. Uma pessoa que precisa só ouvir uma palavra de inspiração, de coragem, que às vezes está passando por um momento complicado, está passando por... E assim... A gente recebe muito isso. Muda isso. Assim, e hoje eu tenho essa noção, um pouco dessa noção, porque eu já vi pessoas de chegar perto de mim para pedir foto, para pedir vídeo, para pedir autógrafo. Pessoas, sabe, passando mal, se tremendo. E eu chego, dou um abraço na pessoa, falo, não, calma, pode ficar tranquilo. E aquela minha ação,
cara, muda a pessoa por um completo. Eu falei, gente, caramba. Como muda? Eu tenho vivido algumas experiências assim, e você, de um lado, você se pergunta, caraca, quem eu sou, cara? E de outro, você entende a importância de se permitir ser um instrumento na mão de Deus. Por exemplo, a gente fez um jogo ano passado, em dezembro, beneficente, e, pô, foi uma galera, assim, pessoas até foram pra assistir a gente, e eu chamei meu sobrinho, cara. Mas chamei e falei assim, cara, vamos lá. Chamei assim, nem por... Meu sobrinho falei, vamos lá, vamos brincar. Cara, depois daquele dia, ele veio falar comigo, me agradecer. Tio, obrigado. Caramba, joguei bola com o Hugo Souza. Eu vi ele, tipo assim, o olho dele brilhando. Tipo assim, pra ele foi a realização de um sonho, cara. Eu botei a mão na consciência e falei, cara, eu não fiz nessa intenção, mas olha o impacto que eu deixei na vida do meu sobrinho. Sim. Agora, tudo que o Hugo Souza falar, ele vai olhar e falar, olha, eu vou seguir também. Isso é muito Você já lindo. se tornou uma referência. Essa é a palavra. Então, eu acho que, de fato, você entendeu o que Deus quer contigo. Através do futebol, você levar a mensagem dele. Com certeza. E simplesmente ser, de fato, uma figura, eu vou dizer, e vocês vão entender, uma estrela. Sim. Mas o que é uma estrela? Porque tem gente que pensa que a estrela... não. Quando os magos do Oriente vieram para conhecer Jesus, quando ele nasceu, o que guiou eles foi uma estrela. Então a estrela foi o sinal, a localização para eles encontrarem o Salvador. Aí o engraçado é que quando os magos do Oriente encontram Jesus, ele ainda lá na manjedoura, aquela coisa toda, a estrela desaparece. Por quê? Porque a estrela só apareceu para guiar eles até Jesus. Porque assim somos nós. A gente somos como aquela estrela que traz até Jesus. Aí quando o sol da justiça aparece, a estrela sobe. Então você é uma estrela que Deus vai usar e já está usando para atrair muitos outros para conhecerem Jesus. Amém. Amém. É só isso. Pega isso, essa palavrinha aí. Isso dá pra anotar. Olha só, isso dá pra dar Eu sou bom pra guardar as coisas aqui. Meu amigo, pra gente finalizar... a gente não pode só fazer uma meia vírgula agora, como o Rubro Negro, né? Por favor. A gente precisa perguntar a expectativa, porque o nosso povo ali também tá vibrando. Por favor. Fala, pergunta aí, Renan, pergunta. Vamos falar um pouco de Flamengo, né? Vamos lá. Meu amigo, e como é que tá aí a expectativa para essa temporada? Estamos aí com nossos corações, todo mundo voltou àquela expectativa, né? A gente sabe que nos últimos meses tava aquela incerteza, né? Mudança de treinador, aquela coisa toda. E você que tá lá dentro, você que tem feito aí parte desse grande elenco, eu posso dizer um mega elenco. Acredito que acredito não, é o maior clube do mundo, é o Flamengo. Então, o que você tem para dizer para essa multidão aí de flamenguistas aí que tá assistindo a gente aí e torcendo aí para esse ano ser um ano aí de vitórias? A minha expectativa é igual a de vocês, assim, como atleta e torcedor também. É uma expectativa muito grande, porque assim, o nosso grupo é um grupo muito forte, e não só em qualidade, mas em assim, uma força mental, uma força de hoje a gente fala que a gente é uma família. Uau. Porque de verdade é muito difícil num time, você tem pessoas que você se aproxima mais, tem pessoas que se aproximam menos, isso é fato, isso é normal. Isso é normal, Só que, assim, eu vejo no nosso time uma alegria muito grande da gente trabalhar junto, de estar todo dia junto, de sabe? Não é aquela parada de pô, irmão, não aguento mais olhar pra cara desse cara. Não, uma coisa tipo, não, tamo aí, tamo junto, tamo trabalhando, vamos embora, se ajudar. Dá pra ver isso nos bastidores. Isso. E a gente sair do momento que a gente tava não tão bom e voltar a jogar bem, voltar a mostrar a força que a gente tem, voltar a mostrar a força do elenco. É mostrar a nossa força. A nossa força aqui. Sim. Não é o momento que define quem nós somos. Nós sabemos quem somos, sabemos o que queremos, sabemos aonde a gente tem que ir e o que temos que fazer para isso. Uau. O caminho foi seguido,
planejamos uma coisa, fizemos o que planejamos e as coisas voltaram a acontecer. Então aconteceu. E assim, Glória se Deus quiser, a gente vai conquistar coisas grandes aí. Eu creio, nós cremos. Nós cremos. E você pode ter certeza, mano, que você não tem aqui só um amigo, um torcedor, um admirador. Você tem alguém que ora. Eu tenho hoje, graças a Deus, devido a essa influência que Deus me deu na palavra, eu conquistei muitos amigos no meio, né, nos esportes, tanto o futebol quanto os esportes. E foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, sempre orar por eles, porque eu sei que não é fácil, mano. Não é só ser um cair, jogador. Levantar, o tempo inteiro, tem tantas coisas que acontecem, e principalmente você que é cristão. Imagine quantas propostas, quantas coisas que acaba vindo consequentemente. Sim. Então, você tem aí a nossa torcida. Sim. Uma pergunta que eu tô pra te fazer, cara, e como é jogar no maior clube do mundo? Pergunta que... Como é jogar no Flamengo? Saber. Quero ouvir de quem joga, irmão. Quero ouvir de quem joga. É uma frase que eu sempre ouvi dentro do Flamengo. A gente pode ser tudo, menos uma coisa normal, sabe? E é o que eu falo. Jogar no Flamengo pode ser qualquer coisa. O que você imaginar, menos algo comum. Porque não é a comum. Não é a comum. Numa quarta-feira à noite, você entrar no estádio com 65 mil pessoas. Não é comum você ir para Brasília jogar e dar 65 mil pessoas. Não é comum onde você vai jogar, a nossa torcida lota os lugares. É verdade. Não é comum. Não é comum. E assim, a cobrança é grande? É grande. Mas é do tamanho do clube que a gente joga. Uau. A gente tem que entender a camisa que a gente está vestindo. Muito bom. Que camisa, entender o clube que a gente está representando. Perfeito. Então, eu vou ser cobrado sempre para acertar. E quando eu errar, eu vou ser cobrado por isso. Perfeito. Eu não estou ali para errar, mas infelizmente a gente vai errar. Que é humana, né? Isso é normal. Só que a gente sabe onde a gente está. E isso faz a gente grande. Não é porque eu errei que eu sou... Porque a imprensa é assim, né? Você errou hoje, você é o pior do mundo. Você não serve para nada. Aí amanhã acertou, você acertou, você não é um fenômeno. Eu falo por mim, assim, né? Eu fiz jogos que chegaram a me falar que falaram que eu era melhor que o Courtois. O Courtois hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Posso chegar lá? Em nome de Jesus. Posso. Mas falta muito ainda, gente. Calma. Sim. Sabe? E assim, só que aí é que tá. Aí quando eu errei, não vale, é fraco, sabe? Não serve de nada. Então, não... Isso que eu falo que é o diferencial do nosso time, sabe? É o diferencial do nosso time. Porque não é porque tá tudo ruim, não é porque as coisas não estão andando que a gente não serve. Mas também não é porque as coisas estão andando que nós somos não, pé no chão, o caminho é esse, o plano é esse aqui, tem que seguir isso aqui. E isso é entender onde a gente está. A gente está no Flamengo. É o maior clube da América Latina, dos maiores do mundo. E assim, a maior torcida do mundo. Então, sendo a maior torcida do mundo, não tem time que tenha a mesma pressão que tem no Flamengo. Com certeza. Em lugar nenhum do mundo. Inevitável, né? Em lugar nenhum do mundo. Mas é gostoso. É bom, eu falo, é gostoso. Porque eu falo por mim. Eu entrei num jogo sendo vaiado e saí com 60 mil gritando meu nome. Olha só. Mas, pô, não tem coisa mais gostosa que essa. Clube do meu coração, clube que eu fui criado. E sabe, me cobraram por quê? Porque sabem do que eu posso oferecer. Sabem o que eu posso dar. Então, e me cobraram e na hora precisou, eu fui lá, consegui dar a volta por cima. E também reconheceram. É o que eu sempre digo no nosso segmento, né? Para quem muito é dado, muito é cobrado. Exatamente. Então, com certeza. Você trouxe uma definição muito boa sobre o que é vestir. Eu passo mal. Minha esposa, sabe, o Flamengo muda o meu humor. Muda o humor, né? Muda o meu humor. Se eu tiver o dia tranquilo, o Flamengo perdeu, acabou. Eu fico lá em casa também é assim. Imagina. Lá em casa é assim também. Eu imagino de verdade, paro tudo que eu tô fazendo. De verdade. Mas é muito top, cara. Eu imagino porque, assim, eu em 2019, eu fazia parte do elenco,
mas eu ainda tinha idade para jogar no 20. Sim. E então, aí eu ficava naquela transição. Eu jogava no 20 e treinava no profissional. Só treinava no profissional e descia pro 20 para jogar. E aí, 2019 foi um ano mágico, né? E aí, quando a gente ganha tudo, quando a gente ganha Libertadores, eu tava assistindo o jogo em casa, eu não viajei. E aí, eu falei, caraca, mano, aquela aflição, aquilo. E um monte de gente lá em casa vendo o jogo e eu nervoso. E assim, sabe? E eu voltei a sentir, depois de muito tempo, o que era ser torcedor do Flamengo. Porque eu tava acostumado a treinar e jogar embaixo. O profissional tava jogando, mas eu tava jogando no sub-20. Então não tinha muito... assistir os jogos quando dava. Então, tipo, sabe? Eu tava sempre ali fazendo parte do elenco, então sabia de tudo que tava acontecendo, sabia que o time tava ganhando de todo mundo. Então... mas assim, nesse dia especial, assim, foi um dia mais feliz da minha vida, que foi quando o Flamengo ganhou a Libertadores. E eu voltei a sentir o que é ser torcedor. Uau. Eu quase quebrei a perna da minha irmã. Porque quando o Gabriel faz o primeiro gol, eu dou um chute na perna dela, sem querer. Eu vou chutar o vento, assim, a perna dela estava na frente, eu não calculei certo a distância. Quase foi a perna. Tudo E no segundo gol, quebrei uma cadeira. E eu tinha falado, a piscina lá de casa, eu não sei o que deu na época, que a piscina lá de casa tava suja. Acho que deu, o rapaz que limpa ficou... foi isso. O rapaz que limpava a piscina pegou uma doença que ficou de cama. Uhum. E a gente não conseguiu outro cara para limpar e eu não sei fazer essas coisas. Ninguém sabe fazer. E ninguém fez. E ficou lá. Aí foi passando o tempo e a piscina foi ficando verde. Aí a água verde. Eu falei, se o Flamengo virar, eu vou pular sem roupa na piscina. Cheio de gente lá em casa. A minha mãe, sem roupa não, de cueca. Eu falei, não, mãe, de cueca. Aí, caraca, quando o Flamengo ganhou, a primeira coisa que eu peguei a cadeira, joguei pro alto, quebrei a cadeira, fui direto pra piscina, eu nem vi o resto do jogo, mas acabou. Foi. Aquele dia eu voltei a sentir o que era ser torcedor do Flamengo. Doideira, é muito emocionante. Doideira. Né? É muito emocionante. E hoje, cara, você representa de fato milhares e milhares de jogadores, de torcedores, na verdade. De milhares de flamenguistas e é uma responsabilidade. É muita gente. É uma responsabilidade muito grande. Você tem mais alguma coisa aí? Não, só tenho a agradecer pela oportunidade. Quero também te agradecer, mano. Obrigado. Eu sei que você fez um grande esforço para atender a gente, um grande mesmo. Abdicou de alguma coisa, com certeza, para estar aqui, então a gente reconhece. Que Deus possa te abençoar, cara, e você continuar crescendo. Eu sei que depois de hoje provavelmente vai ser difícil te achar de novo, porque Deus está te levando aí para voos muito maiores. Mas é uma honra poder fazer esse podcast ao lado da minha amiga Dani Cunha e receber um príncipe de Deus como você, mano. Que Deus possa te abençoar e seguir te levando nesse caminho aí de sucesso, de muita vitória, e que o nome do Senhor sempre seja glorificado através da sua vida. Amém. Eu que agradeço. Sabe que você tem um irmão preto aqui, né? E para mim, eu que agradeço, tá doido. Para mim foi um prazer te conhecer. Você tem uma amiga aqui também. Renan é meu irmão e a gente tem buscado crescer muito junto. Verdade. Quero dizer que aqui tendo a chance de te ouvir, uma aula extremamente edificante. Eu espero que todos que participaram de alguma maneira, até a equipe que está aqui, eu estou vendo todos aqui muito, muito felizes, e todos que vão ver e ouvir o nosso podcast, espero de verdade que toque na vida de vocês, que faça uma diferença, porque a gente tem aqui não só um dos maiores jogadores da atualidade, mas um grande servo de Deus e aquele que procura sempre se permitir ser usado para carregar e glorificar o nome do nosso Senhor. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a vocês. Primeiro, quero agradecer a equipe que está aqui, que desde lá de baixo a galera me recebeu bem demais. De coração. E, assim, obrigado pelo convite. Que isso, eu tava devendo faz tempo. Falei, não, Renan, vou achar um tempo, vou achar uma data. E a gente ficou nesse... Mas, graças a Deus, conseguimos. Obrigado, eu espero que toque a vida de muita gente que foi falado aqui. E até porque só falei da minha vida, falei da minha trajetória, falei do que Deus fez na minha vida, do que Deus está fazendo.
vai continuar fazendo, mas é entender que só estamos onde estamos por ele, pra honra dele. Glória a Deus, cara. E de verdade, obrigado pelo convite. Tamo junto. Então, estamos ficando aí com aqui o nosso encontro desse podcast que tem abençoado muito. Mano, tem sido o podcast cristão que o que mais está crescendo. Mais tá crescendo no país. Nós aí estamos indo pro 3º mês e já com números aí incríveis. E eu sei que vai alcançar muita gente. E você pode continuar acompanhando aí. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Siga também o Instagram do podcast também, Sem Limites, e fique acompanhando as novidades. A minha amiga Dani Cunha, @DaniCunha_Rio. Você pode seguir ela também no Instagram e acompanhar o grande trabalho que ela tem desenvolvido. E o meu você já conhece, Renan Lopes aí, que segue aí, metralha aí nas redes sociais. O Hugo eu não vou nem falar, que é outro patamar. Outro patamar. Mas para quem não seguiu ainda também. Mas também pode acompanhar o Hugo, como tá lá, @Hugo99. 99 esquece. Tá estourado. Gente, que Deus abençoe. Um beijo no coração.